Sim, pode. Quando terminou o Sínodo da Família, primeira parte do Sínodo da Família, agora de 2014, terminou no dia da beatificação do Papa Paulo VI, que agora é Beato Paulo VI. E o Beato Paulo VI lançou uma encíclica extremamente importante, que é a encíclica Humanae Vitae. Na Humanae Vitae, ele terminando a encíclica, ele tem as diretivas pastorais. E aí ele pede aos médicos e aos estudiosos, eles falam assim: os homens de ciência podem dar um contributo grande para o bem do matrimônio, das famílias e para a paz das consciências, se esforçarem por esclarecer mais profundamente, com estudos convergentes, as diversas condições favoráveis a uma honesta regulação da procriação humana. Então, o que o Papa pede? O Papa pede que eu não fique parado no meu conhecimento. O Papa pede que a gente vá além, que a gente conheça mais, que a gente busque mais. Então, o método Billings é um método excelente, mas o estudo evoluiu, o estudo avançou nesses 70 anos e muitas outras coisas começaram a aparecer que vai ajudar esses casais que têm dificuldade exclusivamente com o método Billings. Então, a sensação, muitos casais conseguem trabalhar eficazmente com a sensação e fazer o método só com a sensação. A maioria dos casais com quem eu trabalho não consegue fazer o método adequadamente com a sensação. E aí, você usar o ver, né? Deus nos criou com 5 sentidos. O ideal com as mulheres, acho que Deus criou com 6, né? Que tem a intuição como sexto. Mas por que é que eu vou usar apenas um sentido se eu tenho 5? Então eu posso ver, eu posso tocar, eu posso cheirar, além de sentir. Então, o método Billings ele é extremamente importante. Eu poderia dizer assim, é o nosso cargo-chefe. Mas a gente vê que estudos profundos realizados na França, nos Estados Unidos, têm métodos muito semelhantes, onde o ver é importante. Na França, o tocar é importante. Você sentir o colo do útero, posição de colo de útero, abertura de colo de útero. Por que é que nós não podemos evoluir? Por que é que nós não podemos agregar conhecimento a uma coisa boa que nós fazemos? Quanto à sensação e até mesmo a quantidade de muca, o clima da região pode interferir? Por exemplo, o Brasil ele tem um clima muito seco. Olha só, a mucosa vaginal ela é semelhante à mucosa da boca. Aqui em Brasília, a gente tem nariz seco e boca seca constantemente. Por quê? Por causa que a secura ambiental rouba a água do nosso corpo. Se rouba a água da minha boca, vai roubar a água também da minha vagina. Então, é diferente você trabalhar, às vezes, o método em Manaus e trabalhar o método em Brasília. Porque lá você tem um calor quente e úmido. Em Brasília, a gente, às vezes, tem frio e seco. Então, vai ter diferença, como tem diferença na medicina. Por exemplo, pós-cirúrgico. Em Brasília, a gente coloca pelo menos mais 1 litro de água no pós-cirúrgico imediato, porque as pessoas vão perder esse 1 litro na respiração. Então, a perda de água mais acentuada em Brasília faz com que, às vezes, a gente tenha uma sensação de secura, mesmo havendo a presença de muco. Existe, quanto à observação, né? Existe algo que a mulher não deve fazer ao se observar? O que a mulher não deve fazer ao se observar? Não existe. Tá? A mulher tem essa liberdade de olhar o corpo, tocar o corpo, de perceber, de fazer de uma melhor ou de outra, dessa ou daquela maneira. O que existe, às vezes, uma dificuldade maior é porque algumas pessoas colocam muito claro assim, tem que fazer assim porque eu faço assim. E aí alguém que faz um pouquinho diferente daquilo, a pessoa não aceita aquilo como uma maneira válida, né? Então, se a pessoa se observa assim ou de outra maneira e com isso ela consegue um resultado adequado, satisfatório, tudo bem.